corre a gente decidida para ter a ver. O Giradiscos começou a tocar um tema seu e a cara de Camané ficou apreensiva, intimidada por estar a ouvir-se cantar, quando fomos apresentados na casa de um amigo comum, o realizador Bruno de Almeida. Para as atuações ao vivo, o fadista diz-nos que aprendeu a lidar com esse acanhamento. No início lembra-se de se confrontar sempre com duas opções assim que pisava um palco, a de fugir ou a de ficar. Escolheu sempre ficar. Hoje refere ter uma paixão enorme quando atua, consegue libertar-se e entregar-se à canção, servir a sua história. Da atitude muito punk de viver as coisas na juventude, a dificuldade que sentia em relacionar-se com as pessoas, considera-se aos 48 anos uma pessoa feliz em palco, até porque para si o fado é uma forma de exorcizar a tristeza. A ideia de verdade no que canta é-lhe fundamental, o tempo está sempre presente nos seus discos e diz não ser possível não acreditar em Deus quando se ouve a Amália cantar. Foi quem passámos o resto daquela noite a ouvir. E dá para ser escorraçado, correr de forma diferente. Há quem seja acorrentado por correr contra a corrente. Eu fiquei fascinado com o filme, adorei o filme. Aqueles atores, achei os atores geniais. Sei lá, pareciam pequenos. Parecia uma pintura, o filme é uma coisa incrível, a imagem, toda aquele cenário incrível, aquele preto e branco, que dava imensa expressão a toda a história, todo o filme, adorei. Fiquei fascinado com aquele ator que faz de cego, eu esqueço-me o nome dele, mas é um ator que tem uma cara, eu acho que é só faz lembrar aqueles grandes atores secundários americanos muito bons que há, que sempre houve uma expressão incrível. Fiquei fascinado com o filme, fascinado. Adorei a história. E pronto, e também é um Portugal que eu não conhecia, não é? Mas é completamente diferente. Que me transporta-nos para um ambiente aqui. Agora fiquei um bocado atrapalhado, mas pronto, foi o barulho lá fora. Mas foi isso, transporta-nos para um ambiente incrível que parece outro país, é incrível. Tudo se repete. Parece que alguns factos na vida não se repetem, mas aquilo que nós sentimos, aquilo que nós vamos vivenciando, repete-se de outra maneira. Mas também vamos envelhecendo ou vamos vivendo e vamos reagindo dessa forma, de uma forma diferente a essas sensações. E depois, para além disso, o presente, quanto mais vivemos o presente, mais vivemos também bem com isso também, não é? Um dos poemas do Fernando Pessoa que eu cantei, eu adaptei esse poema a uma música do meu bisavô. E há uma parte no poema que o Fernando Pessoa, escrito por Fernando Pessoa, que diz: aqui está sossegado, longe do mundo e da vida, cheio de não ter passado, portanto tem aquela coisa do passado, até o futuro se olvida, portanto, sem a preocupação do futuro, sem o medo. E essa sensação é uma sensação muito punk, eu acho. Eu acho que foi mais ou menos nesse sentido que eu tentei, que essa conversa aconteceu. Mas pronto, mas o tempo é uma coisa que não é uma coisa pensada, ter acontecido nos meus discos. Tem a ver com a forma de escrever, de muitos
poetas e que têm muito e porque são também muito intemporais, não há, e depois também o facto de ser uma grande coincidência, né? Porque no fundo o que aconteceu é que os meus discos aconteceram com muitas coincidências felizes que resultaram em coisas que eu gosto, mas é mais coincidência e mais intuição do que estar pensado, não é? Aconteceu assim, aconteceu este disco então, este último, foi mesmo uma coincidência, aconteceu. De repente depois há uma adaptação de um poema para uma música do meu bisavô, a outra música do meu bisavô, que é o Fado Complementar, em que de repente surgiu um poema do Frei António das Chagas, completamente diferente do que era suposto. Portanto, eu quis, porque a ideia era adaptar um poema mais recente, há uma letra, uma música muito antiga do meu bisavô, foi gravada em 1925, e de repente fomos encontrar um poema do Frei António das Chagas que é do século XVII, e de repente a história é super atual, porque no fundo aquilo supostamente seria um freire a confessar-se a Deus e a prestar contas a Deus da forma como é que tinha vivido a sua vida e como é que gastava o seu tempo, quais eram as suas opções, quais foram as suas opções de vida e o que é que isso contribuiu para o resto, não é? E no fundo é o que nós muitas vezes chegamos a uma certa altura da nossa vida que começamos a pensar e a estabelecer as nossas prioridades, aquilo que nos faz ser mais felizes, fazer os outros mais felizes, ou de repente tudo isso acabou por ser uma coincidência e de repente é super atual, porque uma conversa com alguém, neste caso com Deus, é engraçado. Assim, eu nunca... Eu percebo, aliás, eu sinto isso também, por um lado. Quando era mais novo, sei lá, eu tenho 48, quando eu tinha 20 anos eu queria viver tudo à pressa, uma coisa, não tinha capacidade nenhuma de parar, às vezes tinha dificuldade em ouvir, queria viver tudo no mesmo dia, ao mesmo tempo e tinha muita dificuldade em lidar com uma série de sentimentos e de sensações. E acho que até tinha uma certa visão distorcida da realidade. Me causava imensa confusão. Mas com o tempo comecei a perceber e tinha imenso medo também da morte, mas nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso. Não pensava, achava que pronto, e fazia coisas às vezes muito complicadas, em cima do risco, pronto, porque achava que não me acontecia, sei lá, coisa assim. Mas com o tempo comecei por várias razões, quis ter uma vida diferente, quis mudar um bocado a minha forma de estar na vida e de repente as coisas tive que procurar realmente outra forma de estar na vida. E isso... e hoje em dia é evidente que existe às vezes algumas infantilidades, algumas coisas que não têm a ver com... mas hoje sinto-me de forma completamente diferente. Tinha a ver com tudo, não é? Tinha a ver com a minha... eu acho que tinha a ver com o crescimento como pessoa, com a minha forma de relacionar com as pessoas. Eu era extremamente tímido e continuo a ser tímido, mas aprendi a lidar com essa timidez, portanto, e era muito inseguro.
Eu lembro, por exemplo, os meus primeiros concertos, e todas as vezes que eu cantava, muitas vezes que eu cantava, eu tinha muita dificuldade, eu queria que aquilo acabasse, porque depois comecei a perceber que tinha que aprender, tinha que mudar a minha forma de pensar e de sentir, de forma a que eu não passasse por aquilo. Comecei a perceber que tinha que me libertar, tinha que sair de mim, tinha que ter a humildade de ir para o palco e sair de mim, sair. Eu não importava, o que importava era aquilo que eu estava a fazer. E a partir do momento que comecei a ter essa humildade e não ficar bloqueado nos meus medos, nos meus fantasmas, nas minhas inseguranças, e que tinha que ter a humildade de que aquilo que eu estava a fazer não tinha que ser egocêntrico, nem estar virado para mim mesmo, naquele meu egoísmo, sei lá, uma coisa completamente que me provocava uma espécie de prisão quando entrava no palco, de conseguir, a partir do momento que eu me comecei a libertar e que tive essa humildade, eu acho que hoje em dia sou uma pessoa feliz quando estou em cima do palco. E demorei algum tempo. Eu que há dias estava a falar a relação disto com um jogador de futebol. Não é? Um jogador de futebol, porque foi para uma entrevista para a Bola e pediram para fazer uma comparação, encontrar uma semelhança. E eu disse assim, eu se fosse jogador de futebol já tinha passado a minha época, porque o tempo que eu demorei para conseguir sair da pressão e conseguir fazer o meu trabalho com toda a paixão e liberdade em cima do palco, já tinha passado o meu tempo, mais ou menos, já tinha quase passado o meu tempo de jogador de futebol, não é? Porque um jogador de futebol tem que, com muito cedo, tem que ter a capacidade de se focar no jogo, de lidar com a pressão e não sei o quê. Eu demorei algum tempo. E pronto, mas quando consegui, eu hoje em dia sou a pessoa mais feliz que existe quando está no palco, não é? Uma coisa comparativamente àquilo que eu era, não é? O medo que eu tinha, o sofrimento. Eu lembro-me que às vezes chegava ao palco e a tensão era tanta que eu começava, eu pensava que tinha duas opções, uma era ficar e outra era fugir. Sempre escolhia ficar, insisti sempre a ficar e acabei por ficar. Mas hoje em dia, sem sofrimento nenhum, acho que claro que existe algum sofrimento, claro que existem algumas dificuldades, mas já não é a mesma coisa. Muitas vezes quando estou a trabalhar, a preparar os fados, às vezes tenho as minhas crises, mas eu acho que com o tempo, hoje em dia, eu tenho paixão naquilo que faço e quando estou a trabalhar, trabalho com essa paixão e depois vivo a vida com o amor àquilo que faço, portanto, que é diferente dessa coisa. Mas é muito mais calma, é muito melhor. Muito melhor. Porque a melhor maneira é falar das coisas, não é? Quando se diz o fado é triste, mas é uma forma de exorcizar essa tristeza, não é? Por isso é que muitas vezes nós, quando estamos a ouvir um fado triste, dá-nos vontade de sorrir. E às vezes o fado é alegre e faz-nos chorar. Tem essa... E o fado é os sentimentos de uma forma muito crua, não é? E a própria música, o ambiente musical, a forma como que os fadistas têm de comunicar as palavras, de sentir a palavra, as coisas boas do fado. Porque existe fado que não tem esta... Mas as coisas boas do fado são geniais, porque são grandes intérpretes que contam-nos imensas histórias. Eu, quando era miúdo, tinha pai 7, 8 anos, e comecei a ouvir fado. Eu ouvi o marceneiro e parecia que se tinha aberto uma janela para um... É um bocado como a história do filme, não é? O filme do Fernando Lopes, não é? Porque de repente aquilo abre-se uma janela para um tempo, uma vivência do amor, da vida, uma linguagem, a própria linguagem do amor e da vida e das pessoas parece outra. Ou, pelo menos é uma que nós não conhecemos tanto, não é? E isto acontece nos fados, não é? O marceneiro cantava a história da Mocita dos Caracóis, não me deixes, minha querida, não ouves os roxinóis a cantarem
como heróis a história da nossa vida. E de repente ele contava e depois fazia uma série de coisas. Depois, se abalares da nossa herdade, os teus encantos destróis, irás atrás da vaidade, que a vida lá na cidade não tem desses caracóis. Mas isto tem a ver com aquele tempo. E aquilo era uma história que tinha a ver com... Eu, quando tinha 7 anos, ouvi estas histórias, e não só a Casa de Mariquinhas, ou mesmo os fados da Amália. Mas a Amália era aquela voz incrível, era ouvir, eu ficava fascinado. Mas estas coisas do fado, é estas coisas incríveis que, mesmo aquelas que já não são atuais, ou pelo menos não, estão tão bem escritas, porque eram poetas populares muito bons, o Henrique Rego, o Inhas Barbosa, não sei o quê, nos contavam estas histórias e eu sentia como se abrisse uma janela e estivesse a ver um filme. E o que era mais engraçado é porque depois no cinema nunca via os personagens, não é? E quando eu tinha pai 8, 9 anos, 10, os meus pais começaram a levar aos fados. Levavam-me ao Reda, levavam-me às coletividades, não sei o quê, comecei a vê-los todos. Encontrava a Amália, quando eu encontrar a Amália com 10 anos. Quer dizer, aquelas pessoas que eu vi em casa, afinal... E depois o Marceneiro também conheci numa noite, e ouvi numa noite no Reda. Aliás, nessa noite estava lá a Amália, o Marceneiro e o Henrique Rego. Portanto, alguns poetas contavam estas histórias. E a Amália. E depois encontrava o Rodrigo, depois encontrava o Carlos do Carmo. Era impressionante. Mas tudo o que eu tinha ouvido em casa, porque eu estava em casa doente e tinha que ouvir os discos. Só tinha 3 discos que não eram de fado, então ouvi compulsivamente fado durante um mês. Ao vivo há sempre aquela perspectiva de poder melhorar aquilo que foi feito. Portanto, e as próprias canções e os fados ganham uma dimensão completamente diferente, conforme elas vivem também, não é? Conforme elas vão ganhando uma vida. Sei lá, as minhas interpretações também vão evoluindo, vou tendo mais vida para dar vida às canções. Acho que é isso. Porque é isso que conta, as canções vivem porque nós lhes damos vida. E a nossa. Exibição nunca. Isto para mim, exibição nunca. É aquilo que eu mais fujo é de exibição. E eu sirvo os fados e não me sirvo dos fados. É ir por dentro daquilo que estou a cantar e só isso que é importante, contar a história. Às vezes a voz sobe mais ou sobe menos, conforme até aquilo que é a intenção que eu tenho que dar à canção, ao fado, não a mim. Porque eu quando estou a ouvir música, eu quero ouvir tudo, quero ouvir a história, quero ouvir uma série de coisas. A música é tudo expressão. O que eu gosto é dessas partes, as partes em que de repente eu estou a ouvir e estou a dizer, eu se fizesse, fazia assim. Portanto, eu nunca faria aquelas cambalhotas que eu vejo fazer o pino e malabarismos e não sei o quê, eu nunca faria isso. É ir por dentro das coisas. É natural que eu canto com a voz que eu tenho, mas para servir a canção, não para me servir da canção. Porque as pessoas querem ouvir tudo, a história, querem ouvir. E isso, quando nos pomos lá a nós, acabou a história. Quando nos pomos a pensar, por isso é que eu estou a dizer, quando eu me punha a pensar com as minhas inseguranças e estava a cantar, aquilo não era verdade. Não é? Porque eu estava, de repente, perdia a canção, ela perdia-se. E o que eu tenho é que fazer com que não perder a canção, agarrar sempre o tempo, o timing, as respirações, os silêncios, dar-lhe essa... porque ela é que interessa. É evidente que depois a voz é um veículo. Cantar, aprender a
cantar o melhor possível, fazer isso bem feito, é o veículo, mas é importante que não haja exibição. Porque, para mim cantar é como respirar, é como beber água, faz parte da minha vida, não é só, é o meu trabalho também, que eu respeito imenso, mas não é a minha forma de estar na vida, mas é da forma que eu acredito, não é, senão cantaria outras coisas, não é? Podia enverdar por uns fados mais, umas coisas que eu sempre fugi, não é? E é isso que... Mas é importante também haver esta... Acho que foi bom, porque também é bom falar desta coisa da... Mas tem a ver com isso, é servir os fados. Às vezes não é, e às vezes não é óbvio, não é, as coisas são tão óbvias. Também, da forma como está escrito, também não é tão previsível. As coisas estão escritas de uma forma pouco óbvia às vezes e de repente... E tem a ver com a nossa interpretação daquilo que estamos a cantar. Que às vezes é boa, mas também pode ser má, não é? E temos que trabalhar muito isso. Eu acho que tenho que trabalhar muito essa coisa de o que é que eu estou a fazer. Eu lembro que o Zé Mário me ajudou muitas vezes nisso em estúdio. Por exemplo, uma vez estava a cantar uma coisa que era um poema do... Eu acho que a pessoa... Deixei atrás os erros do que fui, deixei atrás os erros do que quis. E pronto, aquilo no fundo é alguém que vive a vida, mas que há coisas que fazem parte dessa vida, não é? E pronto, eu estava-lhe a dar um ar super dramático, um ar super... que não tinha a ver com aquela... Aquilo era tudo muito natural, tinha a ver com o crescimento de uma pessoa, da forma como ela de repente... tudo aquilo fazia parte da viagem. Eles estavam a ouvir e havia... Pronto, eu estava a cantar uma história que realmente não... Estava a interpretar mal essa história, porque aquilo era uma coisa... É a história de alguém que vive a vida inteira com uma capa. Não é? E vive completamente fechado nele próprio. E de repente há um dia que ele decide mudar a sua vida e despir essa capa e a ser ele próprio, não é? E eu estava a lhe dar uma intenção exagerada a uma coisa que faz parte da vida, não é? Porque ele fala uma coisa, o primeiro é o lixo da viagem, portanto, faz parte e vai-se libertando na viagem, dessas coisas que o impediram de ser ele próprio, não é? E de repente ele consegue mudar a sua vida e ser mais feliz e sei lá. E eu estava a dar uma importância enorme àquilo, mas aquilo fazia tudo parte da vida e estava tudo resolvido. E estava-lhe a dar uma importância, tipo, parecia que estava a lhe dar uma intenção dramática. E pronto, havia sempre, e é importante muitas vezes essas coisas que me ajudam também a pensar e a cantar de outra forma, não é? Como eu ouvia às vezes no Marceneiro, ele cantava uma coisa que era Eu lembro-me de ti, chamavas-te Saudade, vivias no moinho. Pronto, e ele contava essa história com uma distância incrível, parecia que aquilo já se tinha passado há 40 e tal anos na vida dele. E nós sentíamos isso como se fosse... Percebíamos, está a contar uma história que já se passou há muitos anos, e nós conseguimos, sem perceber, sem ele dizer nada, saber que aquilo foi realmente assim, que a história já foi há muito tempo. Não me libertei das minhas inseguranças. Eu aprendi foi a lidar com elas. Não me libertei da timidez. Sou uma pessoa tímida na mesma, mas aprendi a viver com essa timidez, a viver com as coisas. Porque há coisas que se tem... E claro que
em muitos aspectos, eu acho que consigo que estas coisas não transpareçam no meu trabalho. Mas eu achei que, a partir de uma determinada altura, que a minha personalidade tinha que acompanhar a minha arte, eu tinha que ser uma pessoa mais forte e mais corajosa para acompanhar o meu trabalho. Mas a coragem não é aquilo que nós fazemos sem ter. Não, a coragem é aquilo que nós fazemos e conseguimos fazer com medo, com insegurança, com isso tudo. A coragem é aquilo que nós conseguimos fazer mesmo com medo, mesmo com insegurança. Senão éramos todos malucos, não é? Não, eu acho que é nesse sentido. As coisas não. Eu não deixei de ser aquilo que era, aprendi foi a reagir de forma diferente àquilo que sou, não é? E a não deixar que estas coisas que são as coisas que toda a gente tem, não é? E que eu também tenho e que as pessoas também têm, não é? Todas têm, isto é normal, não é? Afetasse o meu trabalho, nem afetasse a minha vida. E isso faz parte do crescimento, mas há pessoas mais extrovertidas, há pessoas menos extrovertidas. Eu sou uma pessoa mais introvertida, tudo bem, mas isso não pode prejudicar o meu trabalho. E nem a minha vida, nem aquilo nem a minha relação com os outros, nem a minha relação comigo mesmo. E isso foi um trabalho que foi muito bom especialmente em estar em cima do palco, foi uma libertação muito grande. Eu tenho uma sensação, não sei, uma coisa que não é intuitiva, porque não, eu sinto quando as coisas estão bem ou quando não estão. É uma coisa, acho que muitos músicos, ou mesmo o Zé Mário, ou mesmo as pessoas sentem isso, não é? Quando eu próprio, quando estou a cantar, começo a pensar, por exemplo, no estúdio, que isso às vezes acontece, perco, e aí já percebi que não, falta lá aquela, a canção tem que fluir e tem que ser verdade e não pode ter, não sei explicar, isto é uma coisa muito não, mas pronto, mas essa eu sinto perfeitamente quando as coisas não estão bem feitas, ou quando eu não estou no, porque eu também conheço-me a cantar e sei quando é que de repente eu saio daquilo que estou a fazer, não é? Cantar um fado e de repente estou a cantar aquela letra, estou a olhar para aquela história, estou a ver aquilo que estou a cantar, e não estou a pensar em nada. Estou aí por dentro, de repente começo a pensar, acabou. Eu continuo a cantar, mas já deixa de ser verdade aquilo que eu estou a cantar e isso não. E é por aí que eu sinto que às vezes as coisas não estão bem. Estou um bocadinho melhor. Mas pronto, mas tenho muita. Sou muito estressado a trabalhar. Mas sei lá, o Zé Mário é um artista incrível, né? Portanto, ele tem uma noção e um bom gosto incrível. Eu lembro que quando pensei em gravar um disco, eu fui falar com o Zé Mário, eu já conhecia algumas coisas do Zé Mário, a música dele, e achei que queria ter aquilo que eu via dele, eu pensava que ele não gostava de fado, porque inicialmente houve uma fase na vida dele que ele não gostava de fado, porque tinha a ver com outras questões que têm a ver com o passado dele e com a relação política que ele tem com aquele tempo e uma série de coisas, e também o facto do desconhecimento total do fado, não é? Porque ele conhecia muito pouco fado. E aquele fado que passava nas rádios naquela altura, porque pelo que ele me diz, não é? Pelo que ele me diz, é um bocadinho.
passava na rádio, era aquele que era aquele fado mais da desgraçadinha, não sei o quê, que ele não se identificava. Mas claro, com o tempo, o Zé Mário, e também não viveu muito tempo em Portugal, houve ali uma fase que ele foi viver para a França e não sei o quê, quando voltou, e o facto da Manuela de Freitas gostar muito de fado, entretanto conhece a Manuela e começa a gostar imenso de fado, porque a Manuela mostrou-lhe tudo. E um dia eu vinha a sair do Bairro Alto e encontrei o Zé Mário com o Carlos do Carmo, e o Carlos do Carmo apresentou-me o Zé Mário, e pronto, foi a primeira vez que vi o Zé Mário, assim, pessoalmente. E passados uns anos, eu convidei o Zé Mário e a Manuela de vez em quando ia ao Faia ouvir-me cantar. E pronto, e vi um grupo de pessoas mais novas ligadas ao teatro que iam com ela, e pessoas muito mais novas que iam assistir. Pronto, eles praticamente entravam na casa de fados para me ouvir e depois iam-se embora. Haviam uns copos e não sei o quê, faziam sempre isso. Fizeram isso muitas vezes. E um dia a Aldina Duarte decidiu fazer umas noites de fado no Teatro da Comuna e eu convidei o Zé Mário e a Manuela para ir assistir lá a um desses domingos. E o Zé Mário foi com a Manuela, gostou imenso, e eu falei com o Zé Mário se gostava muito que ele produzisse um disco meu. Eu tinha havia já umas pessoas que trabalhavam em fado que eu identificava bastante e gostava imenso, mas eu queria criar um ambiente musical que tivesse a ver com a minha forma de estar no fado, mas que fosse fado, nada de... E achei que o Zé Mário, acreditei completamente que o Zé Mário ia conseguir respeitar isso. Não era só respeitar isso, era perceber isso, mais do que... Porque senão, claro, se fosse... O Zé Mário é um artista extremamente criativo, mas percebeu isso. Percebeu que o fado é uma música que vive uma determinada característica e é preciso dar isso, o mais para isso, e a evolução do fado vem de dentro para fora, portanto é com verdade, com quem tem esse fado lá dentro consegue. E o Zé Mário sempre achei que ele poderia fazer isto, estar e perceber a minha forma de estar, e pronto, e a partir daí foi... Depois havia muitos discos de fados nos anos 80, especialmente nos anos 80, que eram quase todos iguais, salvo aquelas exceções que se conhecem, não é? Eram todos muito... Porque havia muitos fadistas e os guitarristas tocavam quase para todos os fadistas e gravavam muitos discos, havia aqueles discos que começaram a sair, muitos deles até eram tipo... eram discos pagos pelos cantores e não sei o quê, então vinha sempre a guitarra, só se percebia que era o cantor quando entrava a voz. E a maior parte dos guitarristas eram uns 2 ou 3 guitarristas, que eram aqueles que estavam na BR, que acompanhavam esses fadistas todos. Então havia discos, nunca mais acabavam, com as mesmas músicas, tocadas da mesma maneira e depois cantadas de maneiras diferentes, mas sem-se perceber logo essa sonoridade de cada artista. Não sei se estou a fazer explicar bem, mas pronto. E eu queria criar uma sonoridade diferente para mim, uma coisa... E o Zé Mário ajudou-me a criar esse ambiente musical que tinha a ver com a minha forma de estar no fado e foi muito importante nesse... Para além de uma série daquilo que eu aprendi com ele, que é incrível, e com a Manuela também, e com a ajuda que tive deles, como... Claro que discutimos imenso, tenho as minhas ideias, não é fácil, andamos ali um bocadinho, faz parte. Sim, porque a ideia é entrar no registro emocional de cada poema, não é? É isso que interessa, não posso cantar a rir uma coisa que é triste, mas é claro que é mais complexo que isso, é o registro emocional, qual é a intenção, qual é a importância de toda aquela história, cada fado, cada poema, uns são mais introspectivos, outros mais descritivos, outros
mais românticos, outros mais austeros, acontece tudo. Mas é preciso encontrar esse registro emocional, como um ator tem que encontrar o registro emocional do personagem, não é? E claro que há a parte musical, que eu acho que é muito importante, não é? Mas há uma coisa nos fados que são incríveis, não é? Que nos ajudam muito nisso, não é? Porque os fados têm as próprias músicas do fado, embora muito simples, têm uma personalidade melódica muito forte. Essa personalidade melódica muitas vezes define tudo. Define logo, ajuda-nos a encontrar porque quando nós colamos, é uma coisa engraçada, quando adaptamos um poema a um fado tradicional, estou a falar só no fado tradicional neste caso, não é? Mas claro que existem outros, são as músicas, mas isso também, a própria música, nós conseguimos encontrar esse tal registro emocional que é importante quando se canta um fado, que é um clássico, ou uma música nova que se está a cantar, que supostamente será um fado, ou não, isso também nunca se sabe. Quando nos fazem uma música nova hoje em dia, o tempo é que nos vai dizer o que é. E também quando a Amália, ou o Carlos do Carmo, muitos cantavam fados, não eram tradicionais, depois com o tempo se transformaram em clássicos. Não é? A Memória das Canoas do Tejo, do Carlos, ou mesmo a Amália, ou mesmo O Homem na Cidade, ou e a Amália, o Com Que Voz, quer dizer, tudo isso na altura quando ela gravou o Com Que Voz, os puristas do fado chamavam aquilo as óperas. E, no entanto, eles são clássicos, a maior parte deles. E isso é o tempo. Claro que, em relação as músicas, há um fado que é o fado de Laranjeira. O fado de Laranjeira foi feito, isto é um exemplo, foi feito pelo marceneiro, para um poema, eu não sei se é de Henrique Rego, se é de Linhares Barbosa, mas aquilo, ou de outro qualquer poeta fantástico que escrevia para ele, esses tais poetas incríveis, contavam aquelas histórias com um lirismo incrível, uma coisa que hoje se calhar deviam ser aproveitados como poetas à séria, clássicos, não eram só poetas populares, era mais do que isso. Mas pronto, eu gosto imenso desses poetas, tenho um carinho enorme por eles. E essa música que o Marcelo fez era eu contava a história de uma laranjeira, não é? E a própria música tem uma parte que está tipo tem um bocadinho de anunciar o que vai acontecer a seguir, não é? E a própria música, sem essa letra, se nós ouvirmos a música, ela tem essa estrutura. Parece que podemos inventar qualquer palavra para essa parte melódica, sendo que a primeira parte é acabou ali. Que já vem uma parte mais descritiva e depois a descrição toda do acontecimento. É incrível. Isto é uma história, ele conta a história e isto tem a ver, isto é uma. Eu estava a ver se me lembrava da letra que é Em Terra Laranjeira. Não. Isto no fundo é um casal, jovens, que dão o primeiro beijo naquele tempo, isto de falar praticamente no princípio do século passado, em que se encontram, dão o primeiro beijo e acabam por escrever lá escrever o nome na laranjeira, o selo do amor, tem uma série de expressões incríveis que ele utiliza nesse poema. E é só descrição, ele descreve aquela história toda, conta uma história ali. E de repente, a música, ele faz essa música, ele é que fez a música para aquelas palavras, mas fez com uma inteligência incrível, uma coisa, porque era mesmo aquilo, a forma como ele
Claro que estas músicas ficaram no fado, não é? Foram cantadas por milhares de fadistas com letras diferentes. Mas normalmente as pessoas, quando tinham os poemas, quando havia os poetas de fado, ou aqueles que escreviam para fado, pegavam nas letras, tinham várias opções, porque havia, ou eram cestilhas, quintilhas, decassílabos, neste caso o laranjeiro são oitavos. Mas pronto, normalmente os fadistas adaptavam o fado que iam cantar, o poema à música que melhor conseguia transportar a ideia do poema e que mais facilidade depois eles tinham eu também faço isso. Fiz isso, aprendi a fazer isso porque é a continuidade deste trabalho, de ser fadista ou de cantar fado tradicional, porque o fado tradicional tem esta importância toda. E é engraçado porque quando colocamos um poema umas quadras, umas tiras, num fado tradicional, portanto há fados de quadras, há de tudo, de alguns géneros, não é? É engraçado que quando a música não funciona, quando a música não, com aquela letra não funciona, ela diz-nos, a música diz-nos, o poema diz-nos, está lá tudo, quer dizer, é como se fosse uma coisa tipo encaixar um puzzle, mas depois com essas coisas todas, com a vida, com a música, os sentimentos, tudo, claro que acontece. Aquilo é uma espécie de barómetro, não sei. Sei lá, eu acho que a música é uma coisa fantástica, mas depende muito dos intérpretes, eu acho. Eu sou fascinado ainda por cima por grandes cantores, não é? E grandes músicos. Sim, claro, a música encontra. Aliás, a música que os outros músicos antes desses fizeram fez com que esses músicos se apaixonassem pela música, não é? Eu acho que isto tem sido incrível, porque mesmo não só cantores, músicos, guitarristas, sei lá, há músicos que têm uma capacidade parece que nos estão mesmo também a contar uma história, porque a própria música tem uma linguagem, também nos faz viver uma série de sentimentos, às vezes sem palavras, não é? E também nos contam histórias, e também nos mostram um caminho. Porque é incrível. Porque há dias estava a ouvir o Chet Baker a cantar uma canção que é I've never been in love before, e ele canta a canção lindamente, mas a seguir tem um solo de trompete incrível, com uma expressão, é uma volta que ele dá, e ele conta a história toda daquilo que cantou com o trompete, mas conta mesmo, aquilo sai, está lá tudo, aquela melancolia, ele tem uma maneira muito melancólica de cantar, mas a própria música tem essa melancolia. Eu não consigo, nenhum cantor, é impressionante que me consiga transmitir com tanta verdade aquela melancolia, aquele tipo de melancolia. E eu consegui encontrar esse tipo de melancolia a cantar em alguns fadistas. E é sempre aquela coisa de... Eu acho que já fui mais melancólico do que sou hoje. Já fui muito mais melancólico. Mas às vezes sou também, ainda consigo ser um bocado. Mas é assim, sempre quando havia aquele preconceito em relação ao fado, havia sempre aquelas pessoas, fado é triste, fado... uns que eram tristes, outros que era melancólico, que era... fazer umas coisas que eu dava vontade de rir completamente. Que é uma coisa completamente... até era irritante, porque era uma visão completamente... Eu acho que até é uma forma ignorante que essas pessoas tinham de falar. Ainda por cima são pessoas a armar que eram muito intelectuais ou não sei o quê. Mas uma das coisas que o fado tem é
é assim, é precisamente aquilo que eu disse há pouco, que é nós sorrimos. As pessoas que cantam fado são felizes. Ou pelo menos podem ser felizes, não é? E ouvir fado pode tornar as pessoas felizes, eu acho. Eu acho que o fado pode tornar as pessoas felizes. Assim, eu quando vou à obra, morrem todos no fim. É um dramatismo incrível, toda a gente morre muitas vezes. É uma tristeza e nós saímos lá com a alma cheia. É muito mais dramático que o fado. O fado às vezes não vai tão longe nessas coisas, não é? E de repente, porque este preconceito, não é? A melancolia é uma coisa lindíssima. É raro haver um cantor que consiga transmitir a melancolia. E é uma coisa que faz parte, existe, e que se existe, tem que existir na música, tem que existir em qualquer sítio. A tristeza. Normalmente a alegria não se questiona assim tanto, a tristeza questiona-se, por isso é que as canções de amor são tristes, ou não sei o quê. Fazem-nos sentir bem, fazem-nos recordar, ou não, ou identificarmos com elas, ou não. Uma série de coisas. Portanto, não me faz confusão nenhuma. E a melancolia é uma coisa que a maior parte, grandes cantores de blues conseguem nos transmitir. É impressionante. E um deles é o Chet Baker, que eu acho que assentou quando pega no trompete ou no saxofone, aquilo que ele faz, ele tem isso lá sempre. Tinha. E como ninguém. Acho que há outros que têm, mas como. Então estava a ver essa canção e pronto. Estava a ouvir no carro e aquele solo de trompete que ele depois faz nessa canção. Eu conto outra vez a história da canção só naquela parte musical. Incrível. Sim, mas há um lado de tristeza, de fadista que ninguém me tira, não é? Infelizmente é assim. Mas é de uma forma muito serena, quer dizer, mais serena. Não digo que é serena, porque não é de certeza. Mas é melhor, pelo menos. E uma pessoa não ser totalmente alegre, ter tristeza, não quer dizer que seja uma pessoa infeliz. Eu acho que é uma pessoa. Eu sinto-me melhor com a vida. Não sinto. Mas tenho essa tristeza, porque eu tenho essa coisa do fado, não é? Mas tenho uma vida também. Sim, mas há um lado triste e melancólico que eu tenho sempre, deve ser. Mas é muito. Mas faz parte, eu acho que faz parte de ser cantor, de ser, sei lá, não sei explicar isso, mas isso aqui é complicado. Sim, mas eu lembro da Amália sempre dizer isso. Sim, mas a Amália tinha uma alegria incrível também quando queria. Quando cantava outras coisas, uma coisa incrível. E era uma pessoa muito. Conseguia transmitir uma beleza incrível. Acho que. Sim, eu também se olhar eu sou mais feliz. Percebo perfeitamente, mas ela supostamente terá tido uma vida também muito dura, e isso se calhar também não permitiu ter uma série de coisas na vida que as outras mulheres têm, filhos, não sei se há qualquer coisa que ela não. Que preencher um lado, se calhar, dela, se calhar foi impossível para ela, não é? Hoje em dia, se calhar, seria mais fácil, naquela altura era complicado. E o facto dela se ter tornado uma mulher muito concorrida em toda a parte não lhe permitiu
algumas coisas que se calhar, pronto, isso, ela se calhar também, hoje em dia já é possível, não é? Já é possível que as coisas sejam diferentes, não é? E que não impede, naquela altura se calhar era complicado para ela isso, não foi fácil, mas pronto. Engraçado que eu, quando gravei o meu primeiro disco, eu fui gravar para a EMI porque a Amália ligou para o David Ferreira a dizer que, numa passagem de ano, a dizer que havia um rapaz que estava no bom caminho. Passado 2 dias tinha o David Ferreira para me contratar, para assinar o contrato para gravar o disco. Foi engraçado, foi simpático da parte dela. Bem, é possível, é o que eu digo, é assim, há coisas que, quando se ouve a Amália, ou quando se ouve, é impossível não acreditar em Deus, porque só pode ser alguma coisa muito superior que manda para cá uma coisa destas, porque realmente eu não sou, nunca fui, nem sou fanático, aquela coisa do amaliano, não sei o quê, mas aquela senhora tem uma coisa que eu fui com um amigo meu há dias a casa de um, e estivemos a ouvir a Amália e é incrível, ele disse-me logo, ele nunca tinha ouvido, depois de ouvir isto, ele nunca tinha ouvido à sério, ele tinha ouvido assim uma música ou outra, assim, à distância, isso aqui. E de repente levou ali com uma injeção amaliana, minha e do Bruno, assim à séria, e ele disse que depois do que tinha ouvido, não conseguia pensar em mais cantora nenhuma. Não me vinha à memória mais ninguém. Ele falou na Nina Simone, não sei o quê, mas isto era. Ele disse, mas aquilo é outra coisa. É realmente outra coisa. A Amália é outra coisa. É mesmo, vem lá do. Eu quando ouço a Amália, assim, distraidamente, à séria, naquelas noites que eu às vezes vou para casa, gosto de amigos meus ouvir, ou mesmo aqui em casa, não sei o quê, juntamos para ouvir a Amália. Quando ouvimos à série, não consigo pensar noutro cantor. Não consigo. Aquilo é realmente fantástico, divinal, aquela voz. A voz, a interpretação, é difícil. Pronto, não é por isso que claro que não é só por essa razão, não é evidente que eu sinto que acredito em Deus, quer dizer, não sou um católico, nunca vou à igreja, não sou um praticante, não sou. Até algumas coisas que a igreja tem feito e algumas pessoas ligadas à igreja e coisas completamente põem em causa a felicidade de algumas minorias e uma série de coisas que acontecem aí na sociedade, que se deve muito às vezes a algumas interpretações que as pessoas mais ligadas à igreja ou ao catolicismo têm, provocam algumas coisas menos boas na sociedade. Também provocam boas. Mas é preciso e pronto, mas sou cristão e acredito em Deus. Isso, mas não quer dizer que às vezes vou à igreja, mas vou sozinho, quer dizer, mas pronto. E claro, e a música, o facto de existir música, existir arte, existir uma série de coisas fantásticas, claro que a vida, não é? Tudo isto é uma coisa muito complexa ao mesmo tempo. Se calhar é mais simples, nós é que complicamos tudo. Não é? É isso. Sim, quando vou para o palco, eu tenho um medo enorme.
antes de começar. Às vezes não lembro nada do que é que vou fazer, nada. Sei lá, como é que de repente eu consigo ter na cabeça tudo o que vou cantar, os poemas todos que eu vou cantar. Sei lá, eu lembro que às vezes há 2 ou 3 poemas durante o concerto de 2 horas, há 2 ou 3 que eu vou ler. Preciso estar a ler porque ainda não tenho na minha cabeça, ou são estreias, ou estou a cantar. De repente estou a cantar um concerto ao ar livre e há uma folha que desaparece. E eu consigo cantar o tema na mesma. Sem me esquecer de nada. Uma coisa que eu só cantei, sei lá, só olhei para aquilo para aí umas 5 ou 6 vezes, quer dizer, de repente já está interiorizado, não é? Porque aquilo não estou a pensar, lembrar, não é? Eu não decoro as coisas, eu tenho que interiorizar as coisas, não posso decorar, porque se fosse decorar, nunca mais, não é? As coisas são interiorizadas, não é? E de repente, sei lá, há umas já não canto há 10 anos e de repente pego nelas e lembro-me de tudo, outras não me lembro, mas basta um bocadinho para me lembrar, não é? Conseguir cantar, conseguir tocar as pessoas, conseguir estar numa plateia com, sei lá, com umas 1000 e tal pessoas, ou mais, ou menos, depende dos concertos, e ouvir o silêncio, quase ouvir a respiração das pessoas, é impressionante, porque conseguir essa ligação entre mim e o público, essa empatia de está tudo a viver a mesma coisa completamente. Essa ligação são coisas completamente, são incríveis. E pronto, eu sempre, essas são as que eu nem sei, que são aquelas que são as surpresas, mais do que aquelas coisas daqueles sonhos de artista, não sei o quê, de conquistar coisas. Essas são as surpresas que é o gozo mesmo, que, sei lá, que a maior parte, eu quando era miúdo não dizia isto, que ia acontecer este tipo de coisas. Mas estas são as surpresas, são aquelas coisas que são e que nos ajudam muitas vezes a perceber o que é importante, não? Se é uma série de coisas, se é isto. Para mim é isto. Sim, sinto acima de tudo também um privilégio enorme, porque é incrível, não é? Conseguir ter essas pessoas a ouvir, mas também é importante que eu tenha feito alguma coisa para que isto acontecesse, não é? Acima de tudo é isso, é essa. Claro que as pessoas também são generosas, não é? Quando começam a gostar de um artista, começam a. Mas claro que isto tudo são. Eu aqui há dias fiz um espetáculo ali no Chiado, um espetáculo surpresa, e aquilo encheu tudo até lá acima, a rua toda agarrei, as ruas por baixo, e foi um espetáculo surpresa na FNAC, e foi só anunciado uns dias antes, mas foi assim para a rua. As pessoas de repente foi cantar os temas do disco novo, e de repente, isto foi uma sensação incrível. É que as pessoas que lá tiveram, não sei, assim, de repente eu estava a cantar fados novos e aquela rua, no Chiado, as pessoas estavam em silêncio, uma coisa incrível a ouvir, quer dizer. E eu de repente abri os olhos, porque eu estava a achar aquilo demais, porque uma coisa é num teatro, não sei o quê, mas eu fiquei fascinado com aquilo. Tinha aquelas pessoas todas no Chiado, toda à volta, ninguém falava, toda a gente a olhar. Eu fazia paragens nos fados e as pessoas, ouvia-se um silêncio incrível, parecia que havia um momento enorme de silêncio enquanto uma pessoa cantava. Foi incrível, não estava à espera. E essas coisas é que são realmente as que é sinal que eu estou a receber, estou a dar, mas estou a receber também, e as pessoas também estão a receber. Acho que é isto.
Sim, aqui, mas aqui é mesmo silêncio, porque para trás tenho jardim, à frente tenho uma rua que só passa um carro de vez em quando, portanto, a única coisa que está a acontecer nesta fase é que existe um prédio ao lado que está em obras, mas pronto, não tenho. É uma sorte, não é? Uma sorte. E é uma cidade, claro que existem, mas logo a seguir deixo aqui a rua e estou logo na Avenida da Liberdade, praticamente, não é? E, e, e mesmo a Avenida da Liberdade não é uma coisa muito barulhenta, é uma coisa. E o barulho é sempre bom. Eu gosto do barulho da Avenida, gosto do barulho de Lisboa, gosto muito do som, gosto muito de Lisboa nesse aspecto. Não é tão agressiva como a maior parte das cidades, são muito mais barulhentas que Lisboa. O fado era cantado, é assim, o fado era cantado em casas de fado sem amplificação sonora, portanto, era cantado, não era uma música, é uma música que se cantava na rua, mas que era preciso ser ouvida. O fado é um bocado como a música clássica, é uma música para se ouvir, não é para dançar. Alguma música clássica, o fado é uma música para se ouvir. Já se dançou fado e até se pode dançar fado, porque há músicas no fado, por exemplo, o fado menor, por exemplo, tem um ambiente, um swing. Eu que há dias fui ali à Cine Arte e estavam nas noites de tango, dançam o fado menor. Dançam os meus fados, dançam alguns fados meus, 2 ou 3, o fado menor do Porto, e já me convidaram para lá ir ouvir, ver e ver. Eles dançam como se fosse tango, não é? Porque há ali um swing no fado muito bom para se dançar, não é para dançar aos pulos, mas é outra. E então. Mas a música, o fado, quando é cantado, é para ser ouvida, é para haver vive muito também da identificação de quem ouve, não é? Da relação de. Há ali porque o fado apela à reflexão, não é? Reflexão aos sentimentos, não é? E isso é. E essa interação com o público é muito importante, mas tem a ver com uma coisa muito. E pronto, eu acho que. Por isso o silêncio que se vai cantar o fado, porque. Mas claro que. Isso era a palavra para se dizer. Pronto, nos fados, que acontecia, por exemplo, nos palcos, não sei o quê. Mas quando vamos ouvir outro estilo musical, também estamos a ouvir. De certeza que os blues, no início, quando eram tocados lá nos bares e não sei o quê, também tinha que haver silêncio, as pessoas estavam lá para ouvir, não sei o quê. Os tangos também, o flamenco. Claro que depois, com o tempo, quando se transporta para o palco, já não é preciso dizer isso. Mas também, para se ouvir fado, é com atenção, não é? Mas claro que as pessoas que estão a escutar, naturalmente, deixam-se ir, deixam-se levar na música, na voz do cantor, na interpretação, na identificação com as músicas, com os poemas, com uma série de coisas. Mas é uma coisa muito natural, gosta-se ou não se gosta, como de tudo, não é? É por sítios, há sítios que eu gosto muito, que me sinto bem. Em Lisboa gosto muito do Bairro Alto, me habituei muito ao Bairro Alto, desde muito novo. Eu comecei a cantar para as casas de fado no Bairro Alto com 17, 18 anos. E antes disso já lá ia com os meus pais, não sei o quê. Mas pronto, há sítios que eu gosto muito. Gosto de encontrar pessoas, gosto de. Sei lá, agora, por sons, não. Claro que há sons que eu gosto imenso, por exemplo, o elétrico. Gosto de. Sim, há muitos sons, gosto de ouvir os pregões, que já não se ouve tanto, mas que há ainda, não é? Sim, mas pronto, não sou muito.
ligado, não sou muito atencioso como deveria ser com a natureza e com os pássaros e com isso tudo, não sou tão atencioso como deveria ser, não sei, mas gosto muito de cidades, mas também gosto mas não sou muito contemplativo, não sou muito de ficar a contemplar muitas coisas, não sou. Eu acho que o turismo é uma coisa boa e claro que em todas as coisas boas há sempre as coisas que são menos bem resolvidas. Eu acho que é preciso que as pessoas que vivem do turismo e que querem muito o turismo que não deixem. Porque o que está a acontecer com o turismo em Lisboa é precisamente essa característica que nós temos, tem a ver com a nossa arquitetura, com o ambiente, com a música. Se nós vamos tirar qualidade a essas coisas, portanto, se vamos deixar de, sei lá, quando reconstruímos uma casa ou quando mudamos uma rua, se vamos transformar aquilo numa rua, sei lá, completamente que descaracteriza completamente sei lá, o que é Lisboa, não é isso não. Portanto, tem que ser feito de uma forma honesta, não é? Eu lembro, por exemplo, no Algarve aconteceram coisas horríveis, tipo, aqueles prédios que fizeram, aquilo tudo, estragaram as praias, fizeram uma coisa só para ganhar dinheiro, só para trazer turismo, e acabaram por descaracterizar completamente, construíram prédios onde não deviam ter construído, restaurantes que não têm nada a ver. Portanto, o turismo em Lisboa, os turistas vêm para Lisboa porque se apaixonam por estas características, que têm a ver com a cidade, não é? Com a música, portanto, e terem cuidado com isso, eu acho. E claro, o que eu acho que está a acontecer muitas vezes é que há uma necessidade tão grande de ganhar dinheiro, porque é sempre a mesma história, não é? As pessoas querem ganhar dinheiro muito rapidamente e não sei o quê. E podem realmente descaracterizar uma série de coisas em Lisboa, mas eu acho que o turismo é muito importante e acho que tem sido. É preciso que haja esta consciência à séria, e que as pessoas olhem porque é que foi feito uma série de cidades incríveis, especialmente no sul de Portugal. O que é que fizeram aquilo? É uma coisa horrível. Eu acho que o fado, sempre, a partir de uma determinada altura, começou a ser tocado também em palcos. E pronto, eu acho que. E as casas de fado é uma incógnita, nunca se sabe, não é? Porque há noites que estão lá turistas ótimos que têm um bom gosto e que também não estão cansados e querem. Às vezes vêm de grupos de turismo para uma casa de fados e querem ouvir, querem jantar, conversar e não querem ouvir nada, quer dizer, ouvir música como se fosse música de fundo. O fado não é música de fundo. Nem pode, é irritante ouvir-se fado com gente a falar, da mesma forma que é essa. Pronto, eu cantei muitos anos nas casas de fado e havia noites fantásticas como havia noites menos boas, não é? E uma das coisas que eu aprendi muitas vezes foi a conseguir tentar captar o público que não estava para aí virado, não é? E muitas vezes isso aconteceu, mas tipo, sei lá, eu lembro uma vez de começar a cantar no Senhor Vinho e de repente estava tudo a fazer barulho, eu comecei a cantar muito baixinho e as pessoas começaram a ficar incomodadas de repente. E eu comecei cada vez, eu falava mais baixo, cantava mais baixo do que as pessoas falavam. De repente começou-se tudo a cantar, a calar e olhar. Foi uma tática naquele dia. E de repente, quando as pessoas começaram a calar-se mesmo, porque de repente
havia uma que falava mais alto, eu começava a cantar mais baixinho, mas muito baixinho, mais baixo, muito mais baixo do que ele falava. Isso era completamente, era incomodativo, eu sabia, não é? Que era incomodativo para a pessoa que estava a falar. Mas aquilo estava a me irritar tanto, vou brincar com, sei lá, vou brincar com isto, vou arranjar uma maneira de... E de repente, calaram-se todos, eu comecei a cantar. E comecei a cantar porque de repente estava todo a olhar para mim. E eu comecei a cantar naturalmente. E foi uma noite fantástica, cantei, foi um sucesso. E aquela gente não estava puto para ouvir fado. Não queriam ouvir nada, queriam era barulho, comida, talheres, não sei o quê. Outras vezes eu tinha uma atitude completamente... Passava-me da cabeça e parava de cantar e ia-me embora. Não, tinha assim umas coisas. Uma vez estava a cantar, também tinha um grupo de 4 japoneses de boca aberta a dormir à minha frente, às 9h30 da noite. Mas tinha a noite toda, tudo à volta, tudo uma barulheira. E os tipos a dormir à minha frente, quer dizer, pronto. Foi assim uma noite um bocado difícil. Não podia fazer nada, também não sou um super-homem, não é? Há coisas que não... Portanto, depois tinha noites fantásticas, em que ficávamos todos lá, a Maria da Fé cantava a Beatriz da Conceição, cantava, sei lá, os fadistas que apareciam, cantava eu, e ficávamos a noite toda, e a noite acabava às 7 da manhã, porque era tudo bom, e as pessoas não se iam embora, havia público que ficava, não sei o quê, era incrível. Portanto, era assim, as casas de fado é essa incógnita também. Embora nestas casas de fado, como no Vinho ou Faia, principalmente essas, daquelas mais profissionais, não é? E no Clube do Fado também, são casas que à partida a qualidade é muito boa e depois também têm sempre noites de fado muito... Embora já não vá há muito tempo a nenhuma delas, mas sei que tenho conhecimento que as casas estão bem, que se canta bem fado. No Faia tem o António Rocha e o Ricardo Ribeiro, depois tem o... Pronto, e o Clube do Fado também tem imensos, o de Costa Félix, uma série de gente que canta muito bem, o Senhor Vinho, tem a Maria da Fé, tem a Aldina, tem uma coisa, são casas muito... Pronto, também são artistas que são os donos e que de alguma maneira apostam muito na qualidade, não sei o quê. Apesar das outras casas de fado, que é as casas de fado onde vai a malta nova e não sei o quê, tipo Mesa de Frados, ou as coisas, ou Tasca do Chico, que são super... A casa do meu irmão, o meu irmão, ela também tem uma namoraria, que é a Maria da Moraria. Eu acho que são casas de fado que começaram a aparecer, porque começou a haver muita gente nova a cantar fado e a aparecer no fado. E depois era um sítio onde... onde as pessoas se reúnem de uma forma mais descontraída para ouvir fado. E nesses sítios ouve-se ótimo fado. Há grandes músicos que estão lá, que participam. Pronto, acho que foi das coisas mais engraçadas que se fizeram. É um bocado, eu acho que eles transportaram uma ideia que havia no fado em Cascais, por exemplo. Houve uma fase do Arreda, do Forte Rodrigo, uma série de fados, de casas de fado que havia em Cascais, que eles transportaram e que funcionou muito bem aqui em Lisboa, fez com que muita gente nova fosse aos fados. Para mim é a única coisa, é a coisa melhor que existe. Não estou, ou mesmo num palco em que não há uma... Já me aconteceu fazer concertos e não tenho plateia, tenho um público todo em pé e as pessoas estão a ouvir. Eu acho que foi isso que eu gosto muito mais do meu fado, e eu cresci como artista, foi assim, e acho que assim é que é a minha forma de estar. Não me chateia cantar uma casa de fados, até gosto de vez em quando, mas não é a minha forma de estar. E depois aquela coisa do... Eu acho que percebi não, que cheguei a um ponto da minha vida que para cantar tem que ter este enquadramento. Porque senão não me dá gosto cantar. Se for cantar uma casa de fados, e quando era miúdo tinha fome de cantar, fome. Tinha fome de cantar, era como se... Hoje em dia tenho isso tudo, mas se me criarem as condições para eu fazer. Tenho que me criar as condições para eu poder estar num palco como eu quero e para cantar aquilo que eu quero. Não é eu não vou cantar para divertir as pessoas, nem para bater palminhas.
E então, nem para me divertir a mim. É mais do que isso. Portanto, não sei, mas é mais do que isso. Portanto, é uma coisa que... Aquela coisa de chegar ali e cantar um fadinho já não consigo pensar assim. Porque aí sinto que é uma demonstração não sei do quê, que me vou exibir a fazer não sei o quê, mas já pensei de outra maneira, portanto não estou a dizer isto como já pensei de outra maneira, e pensei. Eu antes quando tinha 25, 26, 27 anos, chegava a uma casa de fado, cantava sempre, seja onde for, ou não sei que não quisessem que eu cantasse. E às vezes já não queriam também, já me aconteceu. Mas eu queria cantar. Hoje em dia eu quero cantar, mas da maneira que eu acho que eu consigo fazer o meu trabalho com toda a honestidade e da melhor forma que eu puder. Eu acho que eu lido bem com isso. Lido bem com isso. Eu acho que cantar é lidar com esses limites. Cantar é lidar com os nossos limites. É tentar, porque quem canta bem são os passarinhos, não é? Eu sei que fazem assim, sabe? E voam ao mesmo tempo. Não é? Não sei, eu acho que cantar é lidar com limites que nós temos, porque as vozes não são feitas. Não foram feitas para cantar toda a vida e cantar 2 horas, cantar toda a vida e foi isso. Portanto, as vozes vão enfraquecendo. E eu acho que como cantor eu tenho que aprender a lidar com essas diferenças, com essas mudanças e que fazem parte da vida, mas eu conheço cantores fantásticos que cantaram até aos 90 anos e que foram transformando e eles próprios perceberam, tendo noção dos nossos limites, não é? Vamos conseguir adaptar, não damos aquela nota, damos aquela. Há várias soluções harmónicas para se conseguir cantar uma canção. Se calhar não vamos por aquele caminho, vamos por outro, mas há várias opções. Tudo isso tem que ser adaptado com aquilo. Mas eu acho que a própria energia ganha-se, perde-se uma, mas ganha-se outro tipo de energia que é importante na mesma. Tudo isso vai ser adaptado com. É como viver, não é? Nós, quando chegamos a velhinhos, não podemos, se calhar, não podemos andar a correr na rua, não é? Temos que andar mais devagar, mas andamos na mesma, não é? E acho que os cantores, como aqueles que eu conheço, que são grandes cantores, aprenderam a conseguir ter uma performance incrível, mesmo sem uma grande. Adaptando as suas energias que têm àquilo que têm que cantar e conseguiu. Eu lembro-me, sabe, que eu estava a ver o Frank Sinatra cantar com 80 e tal anos e a cantar bem, com uma voz, com um timbre incrível, mas claro, não estava. E o Ray Charles e o Tony Bennett. O Tony Bennett tem 80 e tal anos e canta que é uma coisa de outro mundo. Não canta como cantava, por exemplo, fez aquele disco em 75 com o Bill Evans, que é incrível, um disco fantástico, ele a cantar parece que veio de outro mundo também. O Sinatra também não tinha a mesma potência quando tinha 80, mas conseguia ser mais agradável que a maior parte dos cantores, sei lá, do mundo, novos. É isso que... Perde-se uma coisa, ganha-se mais sentido de interpretação, ganha-se mais uma série de coisas. Não me assusta. Quer dizer, assusta-me uma coisa. Gostava de ser um bocadinho mais novo até para fazer algumas coisas e ter, por exemplo, as coisas no meu tipo de música e no fado, não sei o quê, são coisas que são para a vida e demoram anos.
Na minha forma de estar no Fado Mora antes, é uma coisa tipo, não é nada mediático. E todo o caminho que eu fiz foi muito devagar, porque... E então isto vai continuar, se calhar, e se calhar não vou ter tanta, fisicamente, tanta... Se calhar, mas também já é mas tanta vontade de viajar, de andar de um lado para o outro, já não tenho tanta aquela energia que se calhar tinha com 20 anos, mas que nessa altura não tinha esta possibilidade que tenho hoje de ter sempre espetáculos, tanto dentro como fora, mas o resto não me assusta nada.